Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre plantas novamente. E essa planta que a gente vai falar, ela não é uma planta comum. É uma planta que está presente todos os dias da nossa manhã. Hoje a gente vai falar um pouco do nosso amado cafezinho. Você sabia que existem mais de 100 espécies de café? É muito café. Hoje nós vamos falar de duas espécies, o Coffea arabica, conhecido como café arábica, e o Coffea canephora, conhecido como conilon. Em relação à classificação taxonômica, o café está dentro do reino Plantae, o reino das plantas. Em relação à sua divisão, corresponde à divisão Magnoliófita. Em relação à sua classe, corresponde à classe Magnoliopsida. Em relação à ordem, está dentro da ordem Gentianalis. Em relação à família, o café pertence à família das rubiáceas. E o gênero, o nosso amado Coffea. Em relação a algumas características gerais do café, o cafeeiro é um arbusto de crescimento contínuo. Ele pode atingir de 2 até 4 metros de altura. A sua raiz é chamada de pseudopivotante. Em relação às suas folhas, possuem um pecíolo curto. O café é a fruta do cafeeiro. A semente é uma pequena esfera verde, que quando atinge o estado maduro para a colheita, apresenta um vermelho intenso. As suas flores têm a cor do cálice verde e a corola é branca. É uma inflorescência. Nossa história começa em 1727. O café foi trazido de um jeito muito peculiar para o nosso país. Saiu da Guiana Francesa para o Brasil e o responsável pela sua chegada foi um militar, um capitão-tenente da guarda-costa e desbravador de terras, conhecido como Sargento Francisco de Melo Palheta. Lembra daquela maneira peculiar que eu falei? Bom, o Sargento Francisco se aproximou de uma mulher muito importante e influente na época. Ela era esposa do governador da Guiana Francesa e ela mesma se encarregou de colocar algumas sementes e mudas de café dentro da bagagem do Francisco de Melo, que foram levadas para o Brasil de maneira clandestina, porque a França não permitia isso na época. Por causa do clima brasileiro, quente e úmido, como a gente sabe, o café gostou muito daqui e acabou se espalhando por todo o território brasileiro. Inicialmente, a produção era voltada para o mercado doméstico, mas logo o café passou a ocupar um papel importante na economia brasileira, um verdadeiro pé de grana. Inicialmente, a cultura de café ocupou um lugar chamado Vale do Rio Paraíba. Eu tenho certeza que já ouviram nas aulas de história. Isso em 1825. No final do século XVIII, o Haiti, que era o maior produtor mundial de café na época, entrou numa longa guerra de independência contra a França. O Brasil logo ocupou seu lugar, passando a exportar o produto para os outros países. A cultura de café possibilitou o surgimento de novas cidades, também foi responsável pela dinamização de importantes centros urbanos na época. As ferrovias foram construídas naquele momento principalmente para escoar a sua produção. O café também foi responsável pela chegada dos imigrantes ao Brasil, além de expandir a classe média, diversificar investimentos e intensificou diferentes movimentos culturais. Depois desse apanhado geral de tudo que vocês viram sobre a classificação botânica e essa historinha sobre o café em formato de animação, a gente vai agora para o campo com a Jaqueline, porque ela vai perguntar para os agricultores como que o café é feito na prática. E vocês vão descobrir isso logo mais. E para entender um pouquinho mais sobre o cultivo de café, a gente vai conversar aqui com o seu Hélio, produtor de café aqui da região nossa. E aí, seu Hélio, qual época do ano se costuma plantar o café? O melhor mês é o mês de março. É a época do ano que ocorre a floração do café. Depois do próximo ano dele plantado, a floração é do mês de julho até outubro. E aí a gente vai colher ele quando? A partir do mês de maio do ano seguinte. Aí depois que a gente planta o café, quantas cargas o café dá por ano e o pé de café? A carga se dará uma vez por ano. E esse galho de café aqui, você colhe ele
4 anos consecutivos. Sobre a adubação. Pode ser feito 3 vezes ao ano. Depois da floração até o café ficar granado. Aí pode ocorrer 3 adubações. Não conseguimos fazer 3, mas 2 já é o suficiente. Enquanto a vida útil do pé de café, você vai colher ele após o plantio, 4 anos, esse galho. Depois do 3º ano para o 4º, você vai deixar esse broto que vai vir de baixo. Aí você pode deixar 3 ou 4 brotos e no ano seguinte ele vai produzir menos, mas depois dos próximos 3 anos ele vai dar uma produção muito boa. Cuidados com o pé de café é o seguinte: uma poda uma vez ao ano e pelo menos 3 vezes durante o ano fazer a desbrota dele, que é esse broto que sai no meio do tronco do pé de café. Porque se deixar não fazer a desbrota, o que vai acontecer? Ele vai roubar a força do próprio caroço e da própria parte de cima do cafezal. Faz para controlar as brocas que dão no café e a cochonilha. A cochonilha ela dá no pé de café por falta de algum nutriente. Isso hoje o controle é feito com produtos tipo o Actária e o Verdadeiro. Mas para a broca, que é o bichinho que acaba o caroço, o método mais comum é fazendo uma boa colheita, não deixando grãos para trás na cafeeira. Aí você fazendo a colheita 100% já dificulta muito a broca procriar para o próximo ano. O Brasil é o maior produtor do mundo de café, o principal produtor. Só para se ter uma ideia da importância do país, em 2018, a produção nacional bateu um recorde de 61,66 milhões de sacas. A maior parte desse café é representado pelo café arábica e, em seguida, pelo café conilon. Os maiores produtores de café no Brasil são os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Rondônia, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso. O estado do Espírito Santo corresponde ao segundo maior produtor de café no país. Dentre as culturas mais produzidas, se destaca o café conilon, sendo o estado o maior produtor de café conilon do Brasil. O café no Espírito Santo é uma cultura tradicional. Desde os primórdios, a produção de café é uma grande fonte de valor para a produção agrícola, representando assim o tesouro da agricultura capixaba. Nesse gráfico que vamos mostrar a seguir, de 2010 a 2018, o café correspondeu a 65,5% do valor bruto da agricultura capixaba, mais da metade em comparação às outras culturas. Agora é hora de dar tchau para a roça de café, porque daqui a pouco a gente vai conhecer como que o grão de café se transforma no pó que a gente tem na nossa casa. O café é colhido lá na roça por produtores como o seu Hélio. Ele vem para cá, onde ele vai ser selecionado, torrado e moído até ficar pronto para consumo, até virar o pó que a gente conhece, que a gente tem na nossa casa, pronto para beber. O processo do café, que vem dos produtores da roça, ele chega aqui, ele entra nesse secador, com o fogo a lenha. O café arábica, a gente tem mais ou menos umas 55, 60 horas para colocar ele aqui e ficar pronto para ir para a pila, para pilar. Já o conilon, ele entra aqui, eu faço ele com 12, 13, 14 horas. Ele sai no ponto para ir para a pila, para pilar, para depois fazer o processo da torragem e moagem, que a gente vai estar olhando daqui a pouco. O segundo processo
Primeiro foi aquele da secagem, aí quando lá estiver pronto, ele vem para essa pila aqui, que aí ela separa, né, o grão da palha, a palha vai para o depósito ali, e o café vem selecionado aqui, né, cai aqui na saca, é ensacado a saca de 60 quilos, e aí seria o terceiro ponto, seria agora ir para a torrefação. O café foi pilado, está pilado, e agora ele vai para a torrefação e moagem. O próximo processo seria colocar o café aqui em grão, ligaria aquela turbina, levaria ele até um silo ali, para dali ele entrar para dentro do torrador, com um fogo ali por trás ali, né, que pega embaixo desse tambor. Aí ele fica aqui mais ou menos 25 minutos torrando, aí ele dá o ponto. Quando ele dá o ponto, é jogado ele para dentro desse resfriador, e ele vai mexendo, e também liga a outra turbina que vai esfriando ele. Isso mais ou menos leva uns 5 minutos. 5 minutos mais ou menos, aí ele está frio. Ele sai ali de dentro mais ou menos numa temperatura entre 200 e 210 graus. Então aí, uns 5 minutos que ele estiver aqui esfriando e mexendo, ele está no ponto que ele não já esfriou, né? Então ele não pega mais, não passa do ponto. Depois que o café ele for resfriado, ele vai ser então moído. E aí, por último, ele vai ser embalado. No caso dessa agroindústria que a gente visitou, ela embala o pó de café de forma artesanal. E aí, o pó vai estar pronto, vai ser distribuído e vai estar pronto para o consumo. Depois desse vídeo, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre essa bebida maravilhosa que a gente tem em cima da nossa mesa. E principalmente, eu só posso fechar esse vídeo tomando um cafezinho com você e falando mais uma vez: valorizem as plantas, porque elas são muito mais importantes do que muita gente imagina.